Olá, vocês, ouvintes da Rede Gama GT. Este é o resumo esportivo entrando no ar para você. Hoje, segunda-feira, dia 3 de novembro do ano de 2025. Você pode nos ver e ouvir pelo aplicativo da Rede Gama NGT, baixando ali nas melhores lojas de aplicativo, e também no streaming e nas melhores operadoras de TV a cabo. Como a gente já todo mundo que nos acompanha já sabe, vamos começar pela rodada do Brasileirão da Série A, os jogos de sábado. Tivemos alguns jogos interessantes, alguns resultados já esperados e algumas atuações surpreendentes. A equipe do Cruzeiro, no início da rodada, no sábado às 16 horas, acabou aplicando uma vitória tranquila em cima do Vitória, a redundância, acabou vencendo a equipe do Vitória da Bahia por 3-1, num jogo onde o Cruzeiro de Caio Jorge e seus companheiros, não teve nenhum risco em campo, venceu e manteve a perseguição aos líderes. Já o Vitória, que vinha fazendo um campeonato de recuperação, perdeu na semana passada num jogo contra o Corinthians, onde foi melhor, e ontem sucumbiu perante a Raposa. Mas o Vitória continua na briga, afinal de contas a diferença é muito pequena e a equipe da Boa Terra vem jogando um futebol que permite sonhar com a manutenção na Série A. No segundo jogo da rodada, este sim um jogo que todo mundo aguardava, na Vila Belmiro, na Vila Famosa, um para o Santos, um para o Fortaleza. O Fortaleza saiu na frente com 1-0, chegou a fazer o segundo gol, acabou sendo anulado pela intervenção do árbitro de vídeo, e no finalzinho do jogo, o Santos, num gol espírita, num gol contra, o jogador santista foi cruzar da linha de lateral, a bola desviou no zagueiro do Fortaleza e acabou encobrindo o goleiro. O Santos acabou conseguindo um empate que pode ter sido o ponto que vai manter o Santos na Série A. Por quê? Além de garantir o ponto, impediu o seu concorrente direto, Fortaleza, de fazer 3. Então foi um resultado excepcional para a equipe santista, apesar de não ter jogado absolutamente nada até o Neymar entrar em campo. Com o Neymar em campo, talvez a equipe tenha se enchido de brios e começou a jogar um futebol um pouquinho melhor. O Neymar acabou batendo uma falta que ninguém imaginou, falta com paradinha, ele bateu essa falta com paradinha, quase fez o gol, ou seja, Neymar está de volta, mas o perigo continua rondando a Vila Belmiro. Os próximos 3 jogos do Santos são 3 jogos muito difíceis. Ele vai pegar o Palmeiras, o Flamengo e depois o Palmeiras de novo. Jogos muito complicados que podem deixar a equipe de Vila Belmiro na zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Eu diria que se o Santos conseguir, nos próximos 3 jogos, 3 empates, só 1 vitória e 2 derrotas, ele pode, sim, brigar com mais tranquilidade no final do campeonato para se manter na Série A. Seguindo a rodada de sábado, um jogo muito esperado no estádio Maião, em Mirassol, 0 para o Mirassol, 0 para o Botafogo. Eu diria que um jogo de 2 equipes que hoje são de ponta no futebol brasileiro, o Botafogo e o Mirassol brigam sim por vagas na Libertadores. Eu ouso dizer que existe uma grande possibilidade dos 2 estarem na Libertadores em 2026. O Mirassol, desta vez, não conseguiu fazer valer o seu mando de campo. E o Botafogo, uma equipe que, quando consegue entender o que o seu técnico, David Ancelotti, tenta colocar em prática, ela consegue jogar um futebol a contento. Quando ela não consegue entender o que ele quer, a equipe desaba e desanda dentro do campo. 0 para o Mirassol, 0 para o Botafogo. Um resultado que acabou sendo conveniente para as 2 equipes. Fechando a rodada de sábado, o Flamengo recebeu no Maracanã lotado
Uma torcida feliz, o Flamengo de sangue doce venceu o Sport por 3-0. Sport virtualmente rebaixado, matematicamente ainda não, mas a situação é muito difícil. Já trocaram mandaram o treinador embora, já fizeram de tudo. Então, o Sport cumpre tabela e aguarda como vai ser jogar a Série B no ano que vem. O Flamengo demorou para abrir o placar, mas depois que abriu o placar, simplesmente foi empilhando resultados favoráveis, empilhando chances de gol e acabou fazendo 3-0 com bastante justiça. Na rodada que começou no domingo, eu diria que um jogo meio que surpreendente. O Ceará acabou batendo o Fluminense no Castelão por 2-0. Um resultado surpreendente porque Fluminense e Ceará tinham jogado um jogo atrasado no meio de semana e o Fluminense venceu com autoridade por 1-0. No Castelão, a história foi diferente. O Ceará bateu o tricolor carioca por 2-0 com muita tranquilidade, sem passar sustos. O Fluminense parece que ficou dormindo no Rio de Janeiro, mandou um representante para lá e não conseguiu fazer absolutamente nada a equipe do Flu e foi presa fácil para o Ceará, que conquista uma vitória importantíssima numa briga que parecia que seria por uma Sul-Americana e por uma Libertadores e acabou se tornando uma briga por classificação, por manutenção na Série A. Vitória importantíssima da equipe do Ceará, que vai dando respiro na briga pelo rebaixamento. Num outro jogo, envolvia uma equipe que, na minha opinião, está entrando definitivamente na briga pelo rebaixamento e até como favorito. O Bragantino, de técnico novo, de Wagner Mancini, visitou o Bahia, fez 1-0, jogou um primeiro tempo muito bom, mas acabou tomando a virada no final da partida. O Bahia vence em casa, em cima da hora, o Bragantino por 2-1. Eu digo que o Bragantino, que chegou a flertar com o Libertadores no início do campeonato, eu dizia, enquanto os outros perdiam pontos, o Bragantino e o Ceará aproveitavam a gordura e iam se colocando numa boa situação. O que aconteceu? O Bragantino encaminha uma derrota atrás da outra. O Bragantino deste ano 2025, lembra o Atlético Paranaense do ano passado, que começou a perder, todo mundo falava, não, mas não vai cair porque a pontuação é boa. O Bragantino também, só que ele não para de perder. E ele já está simplesmente a 4 pontinhos apenas da zona de rebaixamento e vem jogando futebol ruim. Trocou de treinador, o Wagner Mancini assumiu, mudou um pouco a forma de jogar, mas o perigo ainda continua. O Bahia venceu o Bragantino por 2-1, se mantém no topo da tabela, vai brigar com até um certo favoritismo para conseguir uma das vagas da Libertadores. Afinal de contas, o tal do G4 já é G5, com a decisão da Libertadores ficando entre Flamengo e Palmeiras. Nós teremos 5 times classificados para a fase de grupo e mais 2 classificados para a fase de pré-Libertadores. Mas isso a gente vai tratar no segundo ou talvez no terceiro bloco deste resumo esportivo, e vai ficando por aqui, e a gente já volta já com o segundo tempo do nosso resumo esportivo Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo para falar um pouquinho da Série A, do complemento da rodada com os jogos de ontem, à tarde e à noite da Série A, e também vamos abordar as semifinais da Libertadores que foram jogadas no meio da semana passada. Numa Neoquímica Arena com 40 mil pessoas, ou seja, nenhuma novidade, o Corinthians, jogando em casa, fez uma boa partida contra o Grêmio e acabou vencendo por 2-0. Ou seja, nenhuma novidade. O Corinthians, quando joga na Neoquímica Arena, joga bem na frente do seu torcedor, coloca-se com bastante disposição em campo. Corinthians com gols de Gustavo Henrique no primeiro tempo e Memphis Depay de pênalti. No segundo tempo, venceu o Grêmio sem tomar susto. O Grêmio fez um primeiro tempo muito ruim, melhorou um pouco na segunda etapa, mas não exigiu nenhuma grande defesa
do goleiro Hugo Souza. Apenas no último lance da partida, uma bola na trave levou perigo, e esse foi o único momento que a zaga corintiana passou por sufoco. O Corinthians, com essa vitória, praticamente garante matematicamente a posição na Série A, se posiciona numa possível briga por Libertadores, mas ainda um pouco distante, principalmente daqueles que vão brigar pela fase de grupos. Acho que o Corinthians deve focar, em termos de Libertadores, na Copa do Brasil, onde está classificado para as semifinais, vai receber o Cruzeiro. Vai jogar a primeira partida no Mineirão e a segunda partida será jogada na Neoquímica Arena. Um bom jogo do Corinthians, uma equipe segura, e quando tem todos os seus grandes astros à sua disposição, melhora de qualidade e consegue brigar de igual para igual com qualquer time. Vamos ver na sequência das rodadas o que vai acontecer com o time de Dorival Júnior. Nos jogos das 18h30, o Palmeiras foi à Serra Gaúcha pegar o Juventude e simplesmente não tomou conhecimento da equipe gaúcha. O Palmeiras venceu por 2-0, um gol no primeiro tempo e um lindo gol do Felipe Anderson no segundo tempo. Um jogo seguro e que deu tranquilidade e manteve o Verdão na liderança da tabela. Já o Juventude não é uma equipe que faz partidas ruins, mas eu acredito que pela pontuação vai ser muito difícil escapar. 2 derrotas nos últimos 2 jogos acabam tirando um pouco o ânimo da equipe gaúcha, que parece não ter forças para conseguir sair dessa situação muito incômoda. É uma pena, porque a cidade de Caxias, ela merece ter um time na Série A, é uma cidade que curte futebol, é uma cidade que dá muita estrutura para as pessoas que por lá passam, e principalmente o gramado do Juventude é um dos melhores gramados do Brasil, e isso precisava ser levado em conta para todas as outras equipes. O gramado devia ser exigência básica para uma equipe ascender à Série A. E o Juventude cuida muito bem, recebe muito bem os seus visitantes. Realmente é uma cidade muito cativante, mas infelizmente com a bola rolando, o time da cidade não está fazendo por onde conseguir se manter na Série A. O Caxias não conseguiu subir da C para B e o Juventude deverá jogar a Série B no ano que vem. Num outro jogo importantíssimo na briga para sair da confusão, como a gente gosta de dizer, o Internacional recebeu o Atlético Mineiro no estádio da Beira-Rio. Primeiro detalhe, a torcida do Inter parece ter abandonado o time. Jogaram a toalha. Impressionante a quantidade de espaços vazios no Beira-Rio, mas quando a equipe precisa do seu torcedor, o torcedor se afasta. Problemas políticos, problemas de relacionamento de alguns jogadores, notícias da vida de cada um dos jogadores fora do campo de jogo acabaram vazando e incomodaram muito os torcedores gaúchos. O Inter, praticamente jogando de visitante, empatou com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que jogou praticamente o jogo inteiro com 10 jogadores. Um jogador do Galo foi expulso no primeiro tempo. E mesmo assim o Inter, além de não ter conseguido, não teve chances de ganhar o jogo. Impressionante. O Inter jogou uma partida pífia contra um Atlético Mineiro morto em campo. Foi um jogo muito ruim, uma atmosfera totalmente desfavorável aos dois times e que mantém os dois times numa situação muito perigosa no que diz respeito a rebaixamento. 0 para o Inter, 0 para o Atlético Mineiro. Eu diria que foi a nota do jogo e não só o placar da partida. E fechando a rodada do Brasileirão, num São Januário com grande público, a sensação do segundo turno, o Vasco da Gama tinha tudo para fazer mais uma partida perfeita, como gosta o técnico Fernando Diniz, atropelar o sonolento time do São Paulo. Só que aí, né, quem acompanha os nossos resumos esportivos de toda segunda-feira vai se lembrar. Eu disse, o Fernando Diniz, quando consegue fazer o seu jogo encaixar, os seus atletas ganham confiança e aí ninguém segura.
O que aconteceu ontem? O esquema não funcionou, os jogadores começaram a errar saídas de bola facílimas, o São Paulo, com a marcação adiantada, jogou muito menos do que o Vasco mandou no primeiro tempo e no final do jogo o São Paulo abriu o placar. No segundo tempo, o São Paulo se retraiu, armou uma trincheira ali na sua entrada da área e o Vasco não conseguiu penetrar, mesmo com esse jogo de muitos toques do Fernando Diniz, ele acabou não conseguindo envolver o tricolor, que acabou fazendo 2-0 e volta para São Paulo depois de muito tempo. Eu não sou um cara muito ligado em estatística, mas fazia muito tempo que o São Paulo não vencia o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, acabou vencendo por 2-0 e traz 3 pontos importantíssimos, ultrapassa o Vasco na classificação e embola bem a disputa da Série A. Série A que tem a classificação que a gente vai falar sobre ela agora já. A classificação da Série A, ela apresenta, vamos lá, o Palmeiras com 65 pontos em 30 jogos, o Flamengo é o segundo com 64 em 30 jogos, Cruzeiro com 60 em 31 e Mirassol com 56 em 31 pontos, fechariam o G4, que não é mais G4, agora é G5. Então, o Bahia é o quinto colocado com 52. Esses 5 times estariam na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E por que isso? Porque a final da Libertadores será jogada entre Palmeiras e Flamengo. Um deles vai conquistar a Libertadores e vai passar diretamente, então, o G4 vai virar G5 oficialmente no final do mês de novembro. Completariam o grupo de pré-Libertadores o Botafogo com 48 e o Fluminense com 47 pontos. Indo lá para a zona da confusão, como a gente gosta de chamar, o Sport Recife virtual rebaixado com 17, Juventude com 26, Fortaleza com 28 e Vitória com 31 estariam fadados ao rebaixamento. E eu disse que o perigo vai começar a rondar o Bragantino, por quê? O Vitória tem 31 em 17º, o Santos em 16º tem 2 pontos a mais, 33. Depois a gente tem Internacional e Bragantino com 36 e o Galo Mineiro com 37. Na minha opinião, a confusão vai ficar por aí, com o Galo Mineiro já escapando. Inter e Bragantino são as equipes que jogam o pior futebol neste momento. Isso é muito perigoso para a briga pelo rebaixamento. Vamos encerrando aqui o segundo bloco do resumo esportivo e a gente volta no terceiro bloco falando de Série B, de Libertadores e um pouquinho de outros esportes. E eu lembro, Rede Gama NGT, sempre com você. Vamos agora para o terceiro bloco do nosso resumo esportivo. Vamos falar um pouquinho da Série B, onde a gente tem uma classificação absolutamente embolada, com os jogos do final de semana, muitos empates, e quem venceu conseguiu entrar no seleto grupo dos 4. O Coritiba, na minha opinião, é o que está mais tranquilo, mas ainda não pode se considerar classificado, tem 61 pontos. A Chapecoense é a segunda colocada com 58. O Remo é o terceiro, também com 58, perdendo nos critérios. E o Atlético Paranaense aproveitou o cochilo de outras equipes, venceu o Goiás fora de casa por 1-0 e se credenciou a esta quarta vaga. O Atlético tem 56. O Criciúma é o quinto com 55, apenas 1 ponto de diferença. O Goiás é o sexto com 55. E um detalhe, o Novo Horizontino é o sétimo com 55, só que tem um jogo a menos. Hoje nós teremos Novo Horizontino jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, o Novo Horizontino, com um empate, ele não passa o Atlético Paranaense pelo número de vitórias, mas empata no número de pontos. Se o Novo Horizontino vencer, ele vai a 58 pontos e tira o Atlético Paranaense da zona da classificação, faltando ainda
3 rodadas, ou seja, faltando 9 pontos para terminar a Série B, que está absolutamente indefinida. Não dá para cravar. Eu só posso dizer que desses 7 listados, Coritiba, Chapecoense, Remo, Atlético Paranaense, Criciúma, Goiás e Novo Horizontino, desses 7, 4 estarão na Série A do ano que vem. A única certeza é essa, porque me parece que quando as equipes estão próximas de subir, elas acabam tropeçando. O Remo vinha empilhando vitórias, acabou tomando um empate ontem no final do jogo. O Coritiba vinha muito bem, empatou na sexta-feira com o CRB em casa. Então, as coisas estão... O Criciúma, que engatou uma sequência maravilhosa, parece não ter forças na reta final para chegar lá. Então, são 9 pontos. Essas 7 equipes estão praticamente em igualdade de condições. O que vai decidir será o melhor desempenho nessas últimas 3 rodadas, que serão eletrizantes pela Série B, e, logicamente, o resumo esportivo vai estar acompanhando para você, e a semana que vem, na segunda-feira, a gente já vai ter talvez um panorama já mais claro e já mais definido sobre a Série B. A gente prometeu que ia falar um pouquinho da Libertadores na América. A gente vai falar do que aconteceu no meio de semana passada, onde o Flamengo foi a Avejaneda jogar contra o Racing e acabou segurando o resultado e jogando um bom futebol, jogando uma partida com muita autoridade, com muita consistência. O Flamengo se classificou ante 50 mil argentinos torcendo pelo Racing. Prevaleceu a melhor condição técnica, prevaleceu o melhor time, mas principalmente prevaleceu o melhor posicionamento tático. Os jogadores do Flamengo, o Flamengo fez, com todas as suas estrelas, uma partida taticamente perfeita. O time do Racing só teve oportunidades em cruzamento. Foi um festival de cruzamento na área para consagrar os zagueiros e o excelente goleiro Rossi. Ou seja, o Flamengo só correu um pouco de risco, só sofreu um pouco de pressão quando ficou com um jogador a menos, e aí a pressão aumentou. Parabéns ao Flamengo, que conseguiu merecidamente, jogou melhor, jogou mais futebol lá em Avejaneda do que havia jogado no Maracanã. No Allianz Parque, a tal da noite mágica que o Abel Ferreira prometeu à sua torcida realmente aconteceu. O Palmeiras, precisando de 4 gols para passar diretamente, acabou revertendo um placar. A derrota por 3-0 em Quito virou uma vitória por 4-0 em São Paulo, num espetáculo muito bonito no Allianz Parque e numa partida de futebol de um time só. Na minha opinião, o time da LDU é muito fraco, é um time envelhecido e que se aproveitou de falhas das equipes brasileiras, do Botafogo nas oitavas, do São Paulo nas quartas, e o Palmeiras deu uma titubeada no primeiro jogo lá em Quito. Eu lembro que nas quartas de final, quando a LDU veio a São Paulo jogar contra o São Paulo teve 12 chances claras de gol e não fez nenhum gol. O Palmeiras não teve 12 chances de gol, mas converteu as que teve. Então, quem me acompanha, quem acompanha nos comentários, nos grupos, eu dizia, o Palmeiras tem tudo para passar, porque esse time da LDU vai jogar muito entrincheirado, vai jogar desfalcado, jogou desfalcado no seu lateral esquerdo que tinha sido expulso, jogou improvisado um jogador pela esquerda que não conseguiu conter. Todos os gols do Palmeiras, as grandes jogadas começaram do lado direito. O pênalti foi o cara que fez. Então, foi por ali que o Palmeiras jogou. Eu tinha certeza que jogaria por ali, porque o Abel Ferreira, de bobo, não tem nada. Jogou muito por ali, venceu com autoridade por 4-0. Depois o técnico Thiago Nunes tentou justificar com gramado sintético. O fato é que a campanha da LDU foi sensacional. Ele conseguiu colocar o time de Quito entre os 4 melhores da América, tirando 2 favoritos brasileiros e se classificando na fase de grupos em cima do Flamengo.
A LDU foi primeira no seu grupo sobre o Flamengo. Então, ao invés de se comemorar isso, fica procurando defeitos, procurando erros num jogo que o Palmeiras foi superior, a arbitragem não teve nenhuma influência, ou seja, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, dia 29 de novembro, em Lima, a grande e merecidíssima decisão da Libertadores, e como a gente já viu nos primeiros blocos aqui do resumo esportivo, proporciona mais uma vaga para o futebol brasileiro na Libertadores. Falando um pouquinho sobre o tênis, o João Fonseca encerra as suas atividades do ano de 2025, se posicionando entre os 30 do mundo, uma posição fantástica. Ele ainda é número 28, existe uma grande possibilidade dele ser oficializado nesta semana como número 24 do mundo, o que vai dar a ele a garantia de entrar o ano de 2026 no Aberto da Austrália como cabeça de chave. É realmente uma vitória para o tênis brasileiro. E ainda sobre o tênis brasileiro, começou neste final de semana o WTA Finals, as 8 melhores duplas do ano de 25. Uma delas composta pela brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos, estrearam contra as favoritas e acabaram fazendo um jogo muito duro e perdendo no match tie-break. Eu lembro que o WTA Finals, jogado na Arábia Saudita, ele tem um modelo diferente dos torneios de tênis. São 2 grupos de 4 parcerias, classificando-se as 2 melhores para fazer semifinal e final. Ou seja, essa derrota, claro, ninguém gosta de perder, né? Era melhor ganhar as partidas. Não impede que a Stephanie e a Babos consigam a classificação para a semifinal. Elas têm uma partida para ser jogada na terça-feira e a outra na quinta-feira. E o resumo esportivo vai estar acompanhando para vocês. Resumo esportivo este. E fica por aqui, desejando uma excelente semana a todos. Com certeza estaremos por aqui na próxima semana. Eu lembro que Rede Gama NGT sempre com você.